Castelo Branco recebeu a verdadeira jornada do Campeonato Nacional de Enduro Sprint Motospinha 2025. Uma prova com um formato diferente, com duas pontuações independentes. Da parte da manhã, os pilotos fizeram o habitual formato do Enduro Sprint, com duas provas especiais, e já da parte da tarde foi uma resistência de 1h30 para determinar os campeões nacionais de 2025. Mais uma vez, uma prova a cargo da Escuderia de Castelo Branco, uma organização com muita experiência no todo-terreno, e a entregar aqui uma prova com excelentes condições, e os pilotos se divertiram muito ao longo deste dia de competição para dar por encerrada a temporada. Estavam por decidir os campeões das categorias presentes neste Enduro Sprint, e no que respeita à Elite, Ruben Ferreira era o grande favorito, piloto que tinha vencido todas as jornadas anteriores. Alguns regressos à competição e também destaque para novas cores, pilotos que já se apresentaram aqui, que a nova equipa que irão estar a competir em 2026. A primeira especial tinha 7.4 km, maioritariamente dentro do complexo esportivo, onde se realizou todo o evento. Recordamos também que Castelo Branco tem sido a ronda habitual de fecho de temporada e a única a ter este formato exclusivo, com duas especiais da parte da manhã e a resistência da parte da tarde. Terreno em perfeitas condições, caiu alguma chuva nos dias anteriores, mas esteve perfeito para a prática deste Enduro Sprint. A segunda especial com 6 km tinha mais pedra, vem também com muita aderência, paisagens bem bonitas a deliciarem os pilotos presentes neste Enduro Sprint. Vamos então avançar para o resumo desta prova, das duas sessões que existiram, e saber quem é que foram os campeões 2025. Começamos com a categoria Elite desta primeira sessão. A quinta posição foi para Tiago Sena, piloto da Senax Tours, com uma KTM, a fazer a sua primeira participação no Enduro Sprint e a terminar no quinto lugar. O piloto terminou então isolado na quinta posição, a fazer a sua estreia, tal como Francisco Salgado, piloto que fez a sua primeira participação no Enduro Sprint esta temporada com a sua Kawasaki da Chavimoto Moto Gardunha. Ficou a 13 segundos dos lugares de pódio. Fazer aqui um importante regresso à competição. Já com as novas cores da Sherco, tivemos Luís Pinto Júnior, piloto que tem sido um dos grandes animadores desta categoria. Estava na segunda posição após esta primeira fase da corrida de Castelo Branco. Foi então o terceiro classificado na sessão da manhã e a somar importantes 15 pontos para as contas do campeonato. A fazer a sua melhor prestação da temporada até o momento, Gonçalo Maria conseguiu terminar na segunda posição. O piloto da Beta Portugal Motospinha adaptou-se da melhor forma ao traçado em Castelo Branco e conseguiu o segundo lugar nesta prova. Foi o seu melhor resultado desta temporada e que o colocava em terceiro do campeonato. Quem continuava invicto era Ruben Ferreira, o piloto da Beta Portugal Motospinha, dominou sobre o prazer. Foi sem dúvida o mais rápido, sem qualquer contestação, terminando isolado no topo. Mais de 1 minuto de diferença para o segundo classificado. Foi uma vitória bem tranquila para Ruben Ferreira nesta primeira parte da prova. Vamos então olhar para a classificação da sessão da manhã, com Ruben Ferreira, Gonçalo Maria, Luís Pinto Júnior, Francisco Salgado e Tiago Sena. Foram estes os 5 melhores desta classe. Agora avançamos para a categoria de Verdes 1. Da categoria de Verdes 1, o quinto lugar foi para Salvador Sampaio, com a beta da Remax Expo. O piloto terminou a 28 segundos do quarto classificado. Tiago Castro, com uma TM da Ocelar Racing. Piloto que esteve aqui muito bem. Recordamos também que Tiago Castro vai dar aqui os seus primeiros passos nas categorias principais das classes de Enduro Sprint. O lugar mais baixo do pódio para Lucas Finha, da Beta Portugal Motospinha. Ele que deixava já assim as contas do campeonato decididas antes da partida para a resistência. Então ele, o grande vencedor da categoria de Verdes 1 nesta temporada, foi terceiro nesta sessão da manhã. O segundo lugar foi para Luís Brandão, piloto da Aborridas, com uma KTM, venceu as duas primeiras provas da temporada, falhou algumas pontuações, regressou aqui em Castelo Branco para ser o segundo melhor nesta primeira parte da corrida, um dos
jovens de grande valor que se têm evidenciado nesta modalidade e consegui fazê-lo aqui novamente. O mesmo há a dizer de Rui Souza com a Fantic, da equipa Motoventura, município Póvoa do Varzim. Piloto com uma Fantic, ele também que cresceu no mini Enduro e subiu então recentemente para as categorias principais de Enduro e Enduro Sprint e conseguiu aqui pela primeira vez vencer no Enduro Sprint na categoria de Verdes 1. Ele que já tinha também estado no pódio. Aqui revemos os 5 melhores da categoria de Verdes 1 com a vitória para Rui Souza. Seguimos com a categoria de Verdes 2, uma das mais animadas no que respeita à luta pelo título. O quinto lugar foi para Tiago Brandão, piloto da XS Power com uma Gás-Gás, a conseguir bater por 9 segundos o 6 classificado e garantir a sua posição no top 5 nesta primeira parte. O quarto lugar foi para Ricardo Mendes, piloto da Lousa Motos Race Forever, terminou isolado na quarta posição. Ele que também tem sido um piloto em destaque nesta categoria, nas provas em que esteve presente esta temporada. Passamos para os lugares do pódio e José Gonzalez, piloto da Calcus Project, terminou isolado na terceira posição, atrás daquela que era a luta pelo título de Verdes 2. Então aqui o piloto espanhol a ser o terceiro. Daniel Alves, da Racing Project, era um dos principais candidatos, estava aqui na luta pelo título. Esta queda foi perder aqui algum tempo, mas mesmo assim ficar a mais de 30 segundos do vencedor. Estava tudo em aberto à partida para a sessão da tarde, neste duelo entre Daniel Alves, que foi segundo, e o grande vencedor desta parte da manhã, Paulo Balas Júnior, piloto da Motopneu de Cher Portugal. Queria o título de Verdes 2 e começou da melhor forma ao vencer a sessão 1 deste Enduro Sprint e estava então tudo por decidir na segunda sessão. Vemos então os 5 melhores desta categoria: Paulo Balas, Daniel Alves, José Gonzalez, Ricardo Mendes e Tiago Silva. Seguimos agora com o campeonato de senhoras. O lugar mais baixo do pódio ficou entregue a Francisca Henriques com a sua Honda da Honda Lousa Motos. Mais uma vez muito regular e muito consistente, tanto nesta prova como no campeonato. O resultado permitiu a Francisca ser terceira na prova e deixava também aqui o terceiro lugar do campeonato decidido. Na segunda posição, um nome bem conhecido do nosso Enduro, falamos de Rita Vieira, da Raposeira Bubbles Racing Team com a sua Yamaha. Terminava aqui na segunda posição. Era difícil estar na luta pelo título, mas matematicamente ainda era possível conquistar o título na segunda sessão em Castelo Branco. Nova vitória para Joana Gonçalves com os Flarna da Jetmar. Tem sido a grande dominadora desta categoria e que com esta vitória deixava aqui uma importante vantagem para a Resistência, que iria decidir quem é que era a campeã nacional de senhoras. Joana estava então muito próxima de conquistar mais um título. Revemos então aqui agora a classe de veteranos, sempre muito animada. Quinta posição para Vítor Tavares, com uma beta da Primus Feiracar. Andou tranquilo nesta quinta posição, atrás de Bruno Freitas. Portanto, temos Vítor Tavares a terminar atrás de Bruno Freitas, que foi o quarto classificado, ele que compete com uma KTM da Moto 3 Tempos, Padaria Freitas JPM. Um resultado importante para Bruno Freitas, que chegou assim ao sétimo lugar do campeonato. Seguimos agora para o piloto Carlos Ferreira, terceiro classificado nesta sessão, piloto do Motoclube Alfena Hard Enduro Team. Tem sido também ele muito regular e estava assim isolado na terceira posição do campeonato. Carlos Ferreira, um nome bem habitual dos campeonatos nacionais de Enduro e Enduro Sprint. A segunda posição ficou entregue a Paulo Lopes, com a TM da PRL Motos. Ele que, com este resultado, repetiu também o resultado conquistado na ronda anterior em Viana do Castelo. Em segundo lugar, feito agora a sua melhor prestação. E estava também ele no segundo lugar do campeonato. Nova vitória para Carlos Pedrosa. Ele que, com a sua Fantic da opção compatível Rentacar, somava mais uma vitória e estava com uma vantagem bem tranquila na luta pelo título de veteranos, à partida para o derradeiro confronto da temporada. Revemos os 5 melhores: Carlos Pedrosa, Paulo Lopes, Carlos Ferreira, Bruno Freitas e Vítor Tavares. Dos veteranos, passamos para os super veteranos. A quinta posição para Thomas Bachmann, piloto do JPM com uma Gás-Gás.
foi o quinto classificado e ocupou igual posição no campeonato. Quarto lugar para Mané Teixeira, da Motorride. Terminou isolado na quarta posição. Uma grande diferença tanto para o terceiro como para o quinto classificado. Uma prova, novamente, muito tranquila por parte de Mané Teixeira. O terceiro posto para José Moreira, com a sua KTM do JTM, estava numa bonita luta com Tony Carvalho pelo segundo lugar do campeonato. Era aqui o terceiro classificado e tinha agora apenas 2 pontos de diferença para Tony Carvalho. Estamos agora nas imagens com uma beta da Beta Portugal Motospinha. Tony Carvalho esteve muito bem em Castelo Branco e conseguiu ser o segundo classificado. E mais uma vez estava tudo por decidir na luta pelo segundo lugar, porque na luta pelo primeiro já nada poderia destornar Albano Mota, com a sua gás da Amadeiras Motomário Moto 3 Tempos, piloto que permanecia invicto nesta classe e que continuava a dar espetáculo na classe de super veteranos, e mais uma vitória para o piloto da Gás. Revemos então aqui os 5 melhores da classe de super veteranos. Seguimos para a categoria de promoção, quinta posição para Carlos Carvalho, com a sua TM, a PRL Motos Motoclube de Prado, que somou então 11 pontos nesta classe. O quarto lugar foi para Kevin Caneiro, piloto com uma Honda da Race Forever Lousa Motos. Ficava assim arredada a possibilidade de lutar pelo título de promoção. O piloto estava então no segundo lugar, mas ficava assim já fora das contas do título. Hugo Matos, com uma Gás da Montanha Clube MC Works, a ser o terceiro classificado. Piloto que também chegava assim muito próximo do terceiro lugar, que era o seu grande objetivo. O segundo lugar para Gustavo Pichiller, da Oral Design Lisboa Pitland SR El Toro School. Pichiller, que vem do Mini Enduro e a conseguir fazer aqui uma excelente prestação e a terminar no segundo lugar, atrás de Hugo Ribeiro Carvalho, piloto da Lusito MX, que continua a dominar por completo esta classe de promoção. Mais uma corrida, mais uma vitória, quando revemos a classificação dos 5 melhores da classe de promoção. Tivemos ainda as elétricas com 3 pilotos presentes. Peter Lacker, novamente na terceira posição com a sua Stark, piloto da AN 133 Moto Gradunha. Terminado aqui neste campeonato que agora integra o Enduro Sprint, uma estreia nessa temporada. Vasco Pinto, da GTO Racing, foi o segundo classificado. Ganhou também ele todas as provas nesta segunda posição. E a vitória foi novamente para um nome que dispensa apresentações. Falamos de Mário Patrão, piloto da Mário Patrão Adventure. Continua a dominar por completo esta classe de elétricas e estava invicto até à partida para a última prova. E saía então aqui na frente. Depois da primeira sessão tivemos então a Resistência Endurance Fest com 1h30 de duração. Uma partida estilo Le Mans, onde as motos estavam de um lado do circuito e os pilotos do outro. Então saíam a correr para as motos para ver quem é que conseguia sair na frente. O sempre importante arranque desta Endurance Race. 1h30 de competição, um formato bem diferente. Ruben Ferreira foi quem saiu melhor. E aqui vimos os pilotos todos a partirem ao mesmo tempo. E claro, as classificações acabariam por ser separadas pelas categorias, mas em pista estavam todos a rodar ao mesmo tempo e foi muito o espetáculo para o público que se deslocou até Castelo Branco para esta prova. Vamos ver aqui algumas das imagens desta resistência. Aqui as lutas iniciais. Ruben Ferreira rapidamente com Luís Pinto e Gonçalo Maria na sua roda. Ruben Ferreira começou desde muito cedo a construir uma importante vantagem. Foi uma corrida bem animada. Vou também terem que gerir com as paragens na assistência para reabastecer as suas motos. Foram muitas as lutas que trouxeram a decisões finais neste Campeonato Nacional de Enduro Sprint Motospinha 2025. Vamos já de seguida conhecer então qual é que foi a classificação e quem foram os grandes campeões desta temporada.
Iniciamos com a categoria Elite. Tiago Sena foi novamente o quinto classificado nesta Endurance Race. Piloto a terminar com 8 voltas ao percurso, 1h34 em competição. Luís Pinto Júnior começou bem com o seu Sherco, mas acabaria por baixar até ao quarto lugar final. No entanto, este resultado foi suficiente para garantir o vice-campeonato Elite na sua estreia com a Sherco. Terceiro lugar para Francisco Salgado, com a Kawasaki da Xavi Motos Moto Gardunha, piloto que foi progredindo ao longo da prova, terminando tranquilo na terceira posição. Ele que somou, então, em Castelo Branco os seus primeiros pontos. Gonçalo Maria esteve ao seu melhor, foi novamente segundo classificado, piloto que conseguiu uma boa vantagem para o terceiro classificado terminar sozinho nesta segunda posição, que lhe valeu então ser o terceiro classificado no campeonato de Elite. Este foi a sua melhor prestação nesta classe até ao momento. A vitória essa foi novamente para Ruben Ferreira. Se durante a manhã tinha dominado, durante a tarde foi ainda maior o seu domínio. Recordamos que este piloto vem do motocross, talvez isso tenha ajudado e muito a sua rapidez e consistência ao longo de toda esta Endurance Race, a terminar com uma diferença superior a 5 minutos para o segundo classificado. Um grande domínio para o campeão invicto, Ruben Ferreira. As especiais estavam muito boas, eu gosto sempre de correr aqui, o terreno é ótimo, as especiais são bem desenhadas, a organização está de parabéns, o objetivo foi cumprido, conseguimos ser campeões nacionais, tudo graças à minha equipa e a todas as pessoas que estão comigo. Foi um bom campeonato, ganhamos as corridas todas, só tenho que agradecer àqueles que estão comigo, espero que para o ano seja um bom ano para mim e vamos com força. Classificação final com Ruben Ferreira, Gonçalo Maria, Francisco Salgado, Luís Pinto Júnior e Tiago Sena. Aqui vemos o pódio desta corrida e agora a classificação do campeonato com o Ruben Ferreira, campeão invicto na categoria. Aqui vemos então o pódio deste campeonato nacional Elite de Enduro Sprint. Seguimos agora para a categoria de Verdes 1, terceiro lugar para Tiago Castro, com a sua TM. Esteve na luta pelo segundo lugar até o final, mas terminou então na terceira posição. Segundo lugar foi para Salvador Sampaio, da Beta Portugal Motospinha Remax Expo. Muito rápido nesta resistência. Conseguiu aqui a sua melhor prestação desta temporada, que lhe valeu o segundo lugar do campeonato também. A vitória esta foi novamente para Rui Sousa. Esteve bem tranquilo na frente da corrida, terminou isolado no topo da classificação de Verdes 1. Ou então a vitória para o piloto com a sua Fantic da Moto Aventura Team, município Póvoa do Varzim. Vamos então rever os 5 melhores: Rui Sousa, Salvador Sampaio, Tiago Castro, Marco Costa e ainda Lucas Pinha, pódio desta Endurance Race. E agora sim o final do campeonato, onde o grande campeão foi Lucas Espinha, com uma boa vantagem para Salvador Sampaio. Aqui vemos o pódio final do campeonato de Verdes 1. Seguimos para o campeonato de Verdes 2, terceiro lugar para Ricardo Mendes, com a sua Honda da Lousa Motos, o outro que foi sexto no campeonato. E a luta pelos títulos teve ao rubro. Daniel Alves da Racing Project tentou tudo por tudo, mas no final acabaria por ficar a 15 segundos do tão desejado título. Aqui vemos os momentos em que os pilotos andavam taco a taco, Daniel Alves e Paulo Balas Júnior. Paulo Balas Júnior acabaria por vencer a classe e com isto garantir o título em Verdes 2. Foi uma grande final de Verdes 2, com a vitória a sorrir a Paulo Balas Júnior com a sua Sherco da Moto Penedo Sherco Portugal. Vemos a classificação dos 5 melhores desta classe: Paulo Balas, Daniel Alves, Ricardo Mendes, José Gonçalves e Tiago Silva. Pódio desta corrida e o final do campeonato com o título a sorrir a Paulo Balas Júnior. Seguimos agora para a categoria de senhoras. Rita Vieira, com a Yamaha da rapaziada Bubble Racing Team, terminou na terceira posição. Uma queda acabaria por fazer perder muito tempo. Aqui vemos o momento da queda de Rita Vieira. Completava apenas 6 voltas, era terceira nesta prova, mas segunda na classificação do campeonato. Francisca Henriques terminou no segundo lugar com a sua Honda da Honda Lousa Motos.
o melhor resultado da temporada para esta jovem atleta, que foi a segunda classificada. O título esse ficou entregue a Joana Gonçalves, mais uma vitória de domínio completo para a atleta da Jetmar Husqvarna. Conseguiu a vitória isolada e também a vitória no campeonato com uma boa vantagem para as suas adversárias. Palavras de Joana Gonçalves no final da corrida. Consegui ser consistente ao longo do dia, tanto de manhã como à tarde. Eu gosto particularmente aqui das especiais em Castelo Branco, sempre me saio bem aqui. Fiquei contente porque este ano consegui um ano bastante consistente, desde 2021 que não fazia um ano completo. Consegui o título de Sprint Enduro, também fiz o Open no Nacional, que senti que evolui e acho que foi bastante positivo este ano. Classificação final da categoria de senhoras, com Joana Gonçalves, Francisca Henriques e Rita Vieira, que as vemos no pódio desta prova, e o pódio final do campeonato, com Joana Gonçalves, Rita Vieira, Francisca Duarte, Matilde Dias e Nieve Holmes. Na classe de veteranos, a terceira posição foi para Bruno Freitas, com a sua KTM da Moto 3 Tempos, Padaria Freitas JPM, sendo o seu melhor resultado nesta temporada. O segundo lugar para Paulo Lopes, da PRL Motos, com este resultado a garantir a segunda posição no campeonato de veteranos. E a vitória nesta classe, essa foi para Carlos Pedrosa, piloto da opção compatível Rentacar, que dominou a temporada com a sua Fantic e a ser o grande vencedor da classe de veteranos de Enduro Sprint 2025. Classificação final da Endurance Race, com os 5 melhores de veteranos. Tivemos o pódio com os 3 primeiros classificados e as contas finais do campeonato, com Carlos Pedrosa a ser o grande vencedor. Em Super Veteranos, a terceira posição para João Moreira, com a KTM da JPM. Tentou tudo por tudo para lutar pelo segundo lugar, mas o segundo lugar, tanto na prova como no campeonato, ficou entregue a Tony Carvalho, com a Beta da Beta Portugal de Moto Espinha. Conseguiu estar bem nesta Endurance Race e a ser o segundo classificado. A vitória foi para Albano Mota, da Amadeiras Moto 3 Tempos, piloto que conseguiu ficar assim invicto no campeonato de Super Veteranos. Mais um título para Albano Mota em Super Veteranos. Aqui vemos a classificação final com Albano Mota, Tony Carvalho, João Moreira, Mané Teixeira e Thomas Beichmann. Tivemos os 3 pilotos no pódio. E as contas do campeonato, o empate entre Tony Carvalho e João Moreira pelo segundo lugar, com Albano Mota a ser o grande campeão e Tony Carvalho a ser segundo pela regra de desempate. Na classe de promoção, os 3 melhores nesta Endurance foram também os 3 primeiros do campeonato. Hugo Matos, com a sua Gás da Montanha Clube MC Work, a ser o terceiro tanto na prova como no campeonato. O segundo foi Kevin Caneiro, piloto com uma Honda da Race Forever Lousa Motos, a ser o segundo mais rápido, a terminar com 8 voltas ao percurso. E a vitória essa foi novamente para Hugo Ribeiro Carvalho, mais uma vitória com a sua Yamaha da Lusito MX, e que com esta vitória conseguiu estar invicto na categoria de promoção e a fechar assim da melhor forma esta temporada. Aqui vemos a classificação final dos 5 primeiros, o Carvalho, Kevin Caneiro, Hugo Matos, Simão Severino e Francisco Nunes. Pódio desta prova e também as contas do campeonato com os 120 pontos máximos somados por Hugo Carvalho. Aqui vemos o pódio final da classe de promoção. Fechamos com o troféu de elétricas, que se estreou no Enduro Sprint em 2025. Terceira posição para Peter Lackner. Ele que foi então a completar as 3 voltas, uma sessão mais pequena para esta categoria de elétricas, devido à autonomia destas motos. Vasco Pinto foi novamente o segundo classificado com a sua KTM, da GTO Racing, e a vitória essa foi para Mário Patrão, da Mário Patrão Adventure, a terminar também invicto nesta estreia das elétricas. Ficou assim o troféu de elétricas. Tivemos a classificação em Castelo Branco, os 3 pilotos no pódio e as contas finais do campeonato com Mário Patrão, Vasco Pinto e Peter Lackner. Chegou assim ao final
o Campeonato Nacional de Enduro Sprint Motospinha 2025. Agora é tempo de preparar tudo para o arranque da temporada de 2026.